E aí, pessoal, vamos lá. Tudo bem? Tá aqui para aula de Q3, tá certo? A aula da semana 2. A aula de hoje é de classificação de cadeias carbônicas. Então vamos lá. Primeiro vamos lembrar a classificação das cadeias. Então você pode ter a cadeia aberta ou fechada. Aberta quando as extremidades estão livres. Fechada quando ele não tem extremidade livre. Agora, se eu tiver uma parte aberta e uma parte fechada, aí eu tenho uma cadeia mista, tá certo? Agora, a classificação da cadeia também pode ser quanto ao tipo de ligação, pessoal. Então, se eu só tenho ligação simples, a ligação simples, sigma, eu digo que a cadeia é saturada. Se eu tenho dupla ou tripla, ou seja, pi, eu tenho a cadeia insaturada. Aqui é importante que a gente lembre um detalhe. A gente só considera insaturação se for entre carbonos, tá bom? O assunto é cadeia carbônica, você está vendo aí no seu material. Então, a dupla tem que ser entre carbonos, a tripla tem que ser entre carbonos para eu considerar insaturado. A outra classificação é quanto à presença ou não de heteroátomo. O que é heteroátomo? Heteroátomo é um átomo diferente de carbono, olha bem, ligando carbonos. Esse heteroátomo deve estar entre carbonos. Então, essa cadeia é heterogênea quando tem heteroátomo. Geralmente, os heteroátomos são enxofre, nitrogênio, oxigênio e fósforo. A gente brinca dizendo que é a turma do Snoopy. Enxofre, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Legal? Aí, pessoal, se tiver heteroátomo, heterogênea. Se não tiver, ela é homogênea. Então, a cadeia também pode ser normal ou ramificada. Quando é que eu tenho uma cadeia ramificada? É quando eu tenho carbonos. Lembre-se, o assunto é cadeia carbônica. Então é quando eu tenho carbono fora da cadeia principal. Então quando a cadeia tem um carboninho pendurado em um carbono terciário ou quaternário, eu tenho uma cadeia ramificada. Ah, Gustavo, e se for nas extremidades? Anota isso aí no teu material. Não existe ramificação em carbono da ponta da cadeia. Legal? Não existe ramificação em carbonos da ponta da cadeia. É importante que a gente lembre isso. Então, pessoal, você em casa agora pega você pega um livro de Química 3 ou pegue alguma página confiável. A gente vai postar aqui na minha parte da pasta do curso, tá certo? Quando você estiver assistindo a aula, já vai estar lá um resumo bem interessante sobre cadeias carbônicas, falando qual é aberta, qual é fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea e heterogênea, para que você não tenha dúvida, tá certo? Então chega lá, já vai estar lá, já vai se divertindo. Então vamos lá, vamos resolver a questão de número 1. Olha bem, ele fala assim: nos compostos orgânicos, os átomos de carbono se ligam entre si ou com outros átomos e formam cadeias carbônicas que podem ser abertas, fechadas ou mistas, normais ou ramificadas, saturadas ou insaturadas, homogêneas ou heterogêneas. O composto 3,7-dimetil 2,6-octadienal, conhecido como citral, usado na indústria alimentícia e para fortalecer o óleo de limão, possui a seguinte fórmula molecular: C9H15COH. Vê bem, aí ele pede para você a classificação correta de sua cadeia carbônica. Pessoal, é claro que na hora da prova vai vir a estrutura que está aí no nosso material, tá certo? Então a estrutura, quando ele diz dienal, ele está dizendo o quê? Acompanha comigo aqui, ó. Tem uma dupla, outra dupla, tem duas duplas, dien. Ah, Gustavo, e essa dupla aqui? Lembra que eu falei? O assunto é cadeia carbônica, então só vale entre carbonos. Essa dupla não é entre carbonos, então ela não é contável na cadeia. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octa, né? 8 carbonos.
Ó, 3, 7. Ó, 1, 2, 3. No carbono 3 e no carbono 7, eu tenho o que se chama de ramificação. O que é ramificação? É um carbono fora da cadeia principal. E o que é a cadeia principal? É a cadeia que tem mais carbonos. Legal? Lembre-se, dupla e tripla sempre estão na cadeia principal. Dupla e tripla sempre estão na cadeia principal. Dupla e tripla sempre estão na cadeia principal. Então anota, insaturação sempre está ou sempre estará na cadeia principal. Legal? Então vamos considerar essa cadeia. Essa cadeia é aberta ou fechada? As duas extremidades são totalmente livres. Então é uma cadeia aberta. Ela não está em forma de ciclo ou anel. É uma cadeia aberta. Ela é normal ramificada. Olha aqui, ó, CH3 e CH3. Fora da cadeia principal. É uma ramificação. Ela é ramificada. Ela tem dupla. Ela é o quê? Insaturada. Legal. E tem mais, né? Tem heteroátomo. Ela tem átomo diferente de carbono entre carbonos? Não. Aí alguém pode estar pensando assim, e esse hidrogênio aqui? Hidrogênio não é heteroátomo. Lembra? Hidrogênio só faz uma ligação. Na verdade, você anota aqui, mas é um para cima e um para baixo. Na verdade, ele só faz uma ligação. Então ele não pode estar entre carbonos. Para ele estar entre carbonos, ele faria duas. Ah, Gustavo, e por que ele só faz uma ligação? Porque o hidrogênio só tem um elétron na última camada. Tá? Ele está na família 1A, embora não seja da família 1A. Ele está lá, porque ele tem um elétron na última camada. Então, pessoal, hidrogênio não é heteroátomo. Eu falei, quem é heteroátomo? A turma do Snoopy. Enxofre, nitrogênio, enxofre, nitrogênio, oxigênio, fósforo e Snoopy, tá? Enxofre, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Então, vamos lá. Então, essa cadeia, a gente pode dizer que ela é o quê? Primeiro, aberta. Ela é aberta. Tá vendo-se aí. Agora, tem dupla? Tem. Então, ela é insaturada. Opa, então pode ser letra A, não pode ser letra B, que diz que é mista, nem pode ser letra D, que diz que é saturada. Ela é aberta, é insaturada, é... Eita, ela é homogênea, então matou. A resposta é a letra C. E ela é ramificada, ela tem ramificação. Então, a questão de número 1, a questão é letra C. A cadeia é aberta, insaturada, tá certo? Ela é homogênea e ramificada. Lembrando que homogênea, porque não tem heteroátomo, ou seja, não tem átomo diferente de carbono entre carbonos, tá? Então, e o hidrogênio não é heteroátomo, porque ele não faz ligação com dois elementos, ele só liga um elemento, já que ele está na família 1A. Isso ficou bem claro, né, pessoal? Se não ficou claro, procura a gente, tira dúvida, e a gente está no começo, é importante que você não deixe a dúvida se instalar, tá? A química orgânica é uma parte da química muito tranquila. Então vamos lá. Questão de número 2, tá aí a número 2. Ele diz: mercadorias como os condimentos denominados cravo, índia, noz moscada, pimenta do reino e canela tiveram uma participação destacada na tecnologia de conservação de alimentos 500 anos atrás. Eram denominadas especiarias, todo mundo sabe dessa história aí, né? O uso caseiro do cravo da Índia é um exemplo de como certas técnicas se incorporam à cultura popular. As donas de casa, atualmente, quando usavam o cravo da Índia, não relacionavam com a sua função conservante, mas utilizavam a sua função flavorizante, ou por tradição. Flavorizante, pessoal, é uma palavra, né, que vem do inglês flavors, que quer dizer aroma mais sabor. Então, isso é uma característica, por exemplo, de uma função orgânica que a gente vai estudar lá mais na frente, chamada ésteres. Ésteres. A maioria dos flavorizantes ou dos aromatizantes artificiais são da função éster. Então, vamos lá. Aí ele diz na questão 2. Sabendo que o princípio ativo mais abundante no cravo da Índia é o eugenol, e ele dá a fórmula do eugenol, estrutura representada acima assinale a única alternativa correta.
Aí ele diz na letra A: o egenol apresenta fórmula molecular C8H12O2. Pessoal, vamos contar, né? Cada vértice é um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tem, qual é a fórmula dele, pessoal? C9 com 10. Então ele tem C10. Ele está dizendo na questão que é C8. Então já está errado, né? Então, o cara é C10, o outro quer C8. Então a letra A está erradíssima. Letra B. Na letra B ele diz assim: o eugenol apresenta a função éter e a função fenol. Pessoal, vê bem, o eugenol tem um éter aqui, que é um oxigênio entre carbonos, e o fenol, que é o OH ligado ao anel aromático. Aí tu vai dizer: mas Gustavo, eu não sei função orgânica ainda. É verdade, né? A gente não sabe ainda função orgânica. Mas essa, pessoal, é uma daquelas questões que a gente vai ter que se acostumar durante o ano, tá certo? Que é você resolver pelo que está errado. Então você não sabe se ela tem éter e fenol nesse momento. Daqui a 2 semanas tu vai saber e vai rir. Mas por enquanto você não sabe. Mas vamos ver. O eugenol apresenta 5 carbonos sp2. Aí você sabe. O que é carbono sp2? É aquele que tem uma dupla, pelo menos. Não é verdade? Então, ó, esse carbono aqui, ó, segue comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá errado. Tá? Ele não tem 5, tem mais. Aí tem 8, né? Aí, letra D. O eugenol apresenta cadeia fechada alicíclica. Pessoal, lembra disso aqui? Isso aqui é um anel aromático, isso é um benzeno, tá? Então, o que é uma cadeia alicíclica? Não confunda Desculpa. Não confunda alicíclica com acíclica. Alicíclica é quando ela é cíclica, mas não é aromática. Nesse caso, ela tem um anel aromático, sim, ela tem um benzeno. Então ela não é alicíclica. Estaria errada. E a letra E diz: o eugenol apresenta 4 ligações sigmas. Só aqui, ó, pessoal. Aqui tem um carbono com 2 ligações. Aqui tem um carbono com mais 2. Ó, isso aqui é sigma. Essa aqui é sigma. É sigma, é sigma, é sigma, sigma e pi, sigma e pi, sigma e pi. Tem muito mais do que 4 ligações sigma. Então a alternativa estaria totalmente errada. Para ser sincero, ela tem 16 ligações sigma. Então, lembre-se, uma ligação simples, eu chamo de simples ou sigma. Uma dupla, eu chamo sigma e pi. E uma tripla, eu chamo sigma, pi, pi. Não é verdade? Então, não esquece, tá? Então, pessoal, essa questão, a resposta é a letra B. Embora você não soubesse a função obrigatoriamente, você mata pela exceção. Né? Então, vamos lá. Questão de número 3. Olha, esse assunto ele é bem tranquilo, tá? Mas não deixa de pegar o resumo lá na nossa página do curso, tá? Ele diz aí, tem uma fichinha lá, muito legal. Você vai, pega essa ficha, se quiser imprime. Ela é curtinha, pequenininha. E aí a gente vai discutindo ela durante a semana no pátio e procura para a gente resolver as questões, tá? Terceiro, o 2,2,4-trimetilpentano, conforme a forma estrutural representada abaixo, é um alcano isômero do octano. Ele é um padrão 100 na escala de octanagem da gasolina e é impropriamente conhecido por isooctano. Quanto maior a índice de octanagem, melhor é a qualidade da gasolina. Vê bem, gasolina, pessoal, é um hidrocarboneto, é uma mistura, tá? Não existe gasolina pura. Ah, por quê? Porque tem álcool? Não, não é isso não. Mesmo que a gasolina seja isenta de álcool, mesmo assim ela ainda será uma mistura de hidrocarbonetos. Então, a questão de número 3, ele coloca para você a perguntinha bem simples aí. Ele diz assim: sobre a cadeia do isoctano, afirma-se que ela é o quê? Vamos lá, pessoal. Lembre-se, essa cadeia, acompanha aqui pelo mouse,
ela tem as extremidades livres. Então, ela é uma cadeia aberta. Tranquilo? Conte ela normalmente, isso aqui é a cadeia principal. Você tem, ó, carbono acima e abaixo da cadeia principal. Essa é a cadeia principal. Você tem carbonos acima e abaixo. Então, ela é uma cadeia ramificada. Ótimo. Então, ela é aberta, mas é ramificada. Agora, ela é saturada ou insaturada? Saturada é quando só tem ligação simples. Insaturada é quando tem dupla ou tripla. Ela não tem nenhuma dupla, nenhuma tripla. Só tem ligação simples. Então, ela é uma cadeia saturada. E não tem heteroátomo. O que é heteroátomo? Átomo diferente de carbono entre carbonos. Não tem. Ah, e o hidrogênio? De novo, hidrogênio não é heteroátomo. Esse hidrogênio está acima e um está abaixo, porque hidrogênio só faz o quê? Uma ligação. Então, vamos lá. A cadeia é o que, pessoal? Saturada? É. É aberta? É. É normal? Não. Ela é o quê? Ramificada. Então, ela é saturada, aberta, ramificada. E é o quê? Homo ou hétero? Homogênea. Ela só tem átomos de carbono entre eles. Tá? O hidrogênio não é heteroátomo. Então, a resposta da questão é saturada, aberta, ramificada e homogênea. Letra C. Gustavo, vamos fazer a quarta? Bora! Olha aí, ó, o benzeno. Pessoal, o benzeno é uma figura muito interessante da química, tá? O benzeno, ele é um anel aromático de fórmula C6H6. Com um detalhe, o benzeno tem ressonância. O que é ressonância? É a deslocalização do elétron pi, do elétron da dupla. Então, quando a gente falar do benzeno, na verdade, ele nem tem dupla, nem tem simples, tá? A ligação é uma ligação híbrida, é uma ligação intermediária. E por que isso? Devido à ressonância. Outra característica, o benzeno é um líquido, tá? Extremamente venenoso e cancerígeno. É uma estrutura estável, estabilidade, ele é estável, tá? E ele essa informação é uma maldadezinha. Ele é mais maléfico em contato com a pele do que se ingerido. Vê bem, eu não estou dizendo que ele pode ser ingerido, não pode não. Mas ele em contato com a pele é ainda pior. Por aí tu tira, hein? Em contato com a pele, ele é ainda pior do que ingerido. Embora os dois casos sejam desastrosos. Então, o benzeno é uma estruturazinha ressonante. É assim, ó. Vê aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o benzeno, tá? Olha ele aqui. E se você for analisar ele aberto aqui, ó, aí ele tem ligação se alternando, tá? Gustavo, mas a ligação alterna, dupla tá, na verdade, ela tá fazendo com que a dupla rode pelo composto. Pessoal, imagine, né? Eu não tenho, na verdade, um composto onde a dupla está pulando, tá? Eu estou dizendo que a ligação é uma ligação híbrida, uma ligação misturada, tá? Então, quando eu olho para o benzeno assim, ó, essa ligação, por exemplo, que eu represento como dupla e essa como simples, elas têm exatamente o mesmo tamanho. Porque, vê, a ligação simples mede 1,54 e a dupla é para medir 1,34 angstrom. O angstrom é 10 a menos 10 do metro. Mas quando eu olho para um composto que tem ressonância, a ligação nem é simples nem é dupla. Ela é uma ligação híbrida de ressonância, que é a deslocalização do elétron pi. Eu vou colocar um videozinho também lá na página, vocês vão gostar, sobre ressonância, tá? Olha, é o vídeo de uma ponte caindo, porque entrou em ressonância com o vento. Não é brincadeira, é verdade o que está lá. É raro, mas é verdade. Então vamos lá. O benzeno é usado principalmente para produzir outras substâncias químicas. Seus derivados mais largamente produzidos incluem estireno, que é usado para produzir polímeros e plásticos, fenol para resinas e adesivos e ciclohexano, usado na manufatura do nylon. Quantidades menores de benzeno são usadas para produzir alguns tipos de borrachas, lubrificantes, corantes, detergentes, fármacos, explosivos e pesticidas.
O benzeno não é representado apenas por uma estrutura de Lewis, mas por mais de um arranjo para descrever sua estrutura que corresponde ao efeito mesomérico ou ressonância que é identificada. Pessoal, vê bem. Lembre-se que você vai ter no benzeno, foi que eu falei aqui, uma distância. Lembre-se, qual é a distância do carbono? 1,54. Isso varia, tá? Vai ter livro que vai dizer que é 1,53, outro vai dizer que é 1,55. Em média, 1,54 se for uma ligação simples entre carbono. E se for dupla, é 1,34. Que também vai ter livro que vai dizer que é 1,30, tá? Ou seja, muito próximo, tá? Então, no benzeno, o que é que acontece? Coloca aí, o benzeno é estável, não tem tensão no anel, o anel dele não tem nenhuma tensão, porque ó, como todo carbono tem uma dupla, então cada carbono tem um ângulo de 120 graus. E o hexágono regular tem um ângulo de 120 graus, então ele não tensiona o anel. O anel aromático, os carbonos estão sem sofrer, nem são entre uma linguagem menos científica, nem são apertados nem são afrouxados, eles estão na medida certa, tá? Então ele é um híbrido de ressonância, a ressonância de localização da eletropia, e isso dá a ele uma estabilidade. Aí ele bota aí, ó, por ser bastante estável, o que é verdade, e agir como se tivesse isoladamente ligações simples e ligações duplas. Calma, ele tem ligações ressonantes. B, pelas distâncias entre os átomos de carbono das ligações simples, com 54, e das duplas, com 34. Não, a ligação dele é uma ligação híbrida, nem é simples, nem é dupla. C, pela variação da posição dos elétrons sigma, que provocam mudanças nas posições do átomo de carbono. Não. Elétron pi. Por possuir distância intermediária entre os átomos de carbono, comparada com a distância da ligação simples da ligação dupla. Verdade. A ligação dele é em torno de 1,45, 1,46, por aí. Então ela nem é simples, nem é dupla. Ela é uma ligação que ressonante, uma ligação híbrida, misturada. Então a resposta da questão, letra D de dado. Legal? Então, pessoal, só revisando, deixa eu pegar aqui o gabarito para vocês. O primeiro quesito, a resposta foi a letra C. O segundo, B de beijo. O terceiro voltou a ser C. O quarto, D, tá bom? D de desejo. E agora vamos para a questão de número 5. O óleo de citronela é muito utilizado na produção de velas e repelentes. Na composição desse óleo, a substância representada a seguir está presente em grande quantidade, sendo, dentre outras, uma das responsáveis pela ação do óleo. Vê bem, pessoal, é importante que você entenda essa questão aí. A gente tem aqui uma dupla, outra dupla. Então, duas duplas, o que torna o composto insaturado. Outro, você vem, a dupla tem que fazer parte da cadeia principal, então isso aqui é uma ramificação, aqui também é uma outra ramificação. A cadeia vai ter essa figuração aqui, ó. Legal? Ótimo. Aí ele diz assim, ó, a cadeia carbônica dessa substância é o quê? Tem dupla, então ela é insaturada, né? Ela é normal ou ramificada? Tem a ramificação, então ela é ramificada. Muito bem. Homohétero. Eita, Gustavo, tem um oxigênio. Veja bem, ela é homogênea. Para ela ser heterogênea, teria que ser entre carbonos, e não é entre carbonos. Então, quando eu não tenho átomos diferentes entre carbonos, eu tenho uma cadeia homogênea. Então, a cadeia seria o quê? Insaturada, ramificada e homogênea. E o que responde ela é a letra C. Então, pessoal, olha aí, nossa aulinha. Esses dois primeiros momentos da química orgânica são bem mais simples, bem tranquilos. Não fica com dúvida, me procura, tira dúvida, tá? Lembre-se, a gente está no começo, começar bem é fundamental. E isso vai lhe dar mais tranquilidade. Então, vá mantendo o assunto em dia, que é mais importante até do que adiantar muito, tá? Vá mantendo ele em dia, resolvendo questão, tirando dúvida, vendo resumo, mapa conceitual, vá tentando estagnar qualquer fonte de dúvida, e a gente está aqui para tirar suas dúvidas. Beijão, pessoal, até semana que vem, tá? Então, quando você quiser me ver qualquer hora, eu estou aqui no pátio. Beijo, viu? Tchau.